Agora a gente vai falar sobre um tema que é muito falado, muito conversado no Feng Shui. É algo muito importante, é um dos primeiros tópicos aí que a gente começa a trabalhar no Feng Shui e a gente já começa a ter um resultado meio não, é já de imediato, que é a organização e o destralhamento. Quando você pratica o desapego, começa a acontecer muitas coisas, né? Quando você pratica aí o desapego junto com a gratidão, tem um movimento assim maravilhoso no universo e as coisas começam a fluir, a andar mais rápido, com mais velocidade a seu favor. Então, começa aí, antes de qualquer projeto, antes de qualquer coisa, começa aí pelo desapego, pelo destralhamento das coisas aí no seu ambiente. Tudo que tá ali demais, que você não usa, que tá parado ali há mais de um ano, analisa, né? E doa. Né? Às vezes você tem algum apego e você não quer doar naquele momento, você pega aquilo, conversa, sente a vibração daquilo, isso me faz bem, vou sentir falta. Se a resposta for sim, eu vou sentir falta, isso me faz bem, e mesmo assim você não está usando, guarda. Você ainda não está pronto para doar, não está pronto para destralhar, você guarda ali e de tempos em tempos você retorna lá, mexe naquilo, porque tem também a questão da energia ficar parada ali e estagnada, então a gente precisa pôr aquilo em movimento também. Mexe naquilo lá, deixa entrar a luz, entrar a claridade, né, a energia do sol também, e depois guarda novamente. Mas sempre perguntando: eu preciso realmente disso? Tá? Roupas, comprou uma peça, doa outra. Às vezes você tem ali muitos copos, pratos, talheres, panelas, uma série de utensílios, muitas coisas e que você não usa. Põe em uso para você, não espere a sua visita, como a gente já falou, né, em outros tópicos. Coloque em uso e pensa o seguinte, que você é a pessoa mais importante, que tudo aquilo que você comprou ali tinha um propósito, então dê esse propósito. E se ele tá demais, doa. Se você não consegue usar tudo isso, doa. Não deixe nada parado, nada acumulado. E você vai começar a sentir o movimento do universo em relação a isso. Então aqui é algumas coisas que acontecem quando a gente deixa a casa entulhada, cheia de coisas, né? Então aqui eu vou comentar um pouquinho, né, sobre essas coisas aqui para você evitar, tá? Aqui o Feng Shui ele nos orienta que, primeiramente, a organização de um ambiente deve ser obtida para então aplicar as curas necessárias. Isso é o que eu estava já falando para vocês. Se você começa a aplicar uma cura num ambiente desse todo bagunçado, com um monte de energia parada e estagnada, pode acontecer algo desastroso, né? Pode ser até pior, onde você pode ter um efeito contrário aí do que você espera. Então, primeiro foque aí nessa organização, desse destralhamento, desse desapego dessas coisas, tá? Então, aqui as pessoas ficam cansadas e letárgicas. Quanto mais bagunça, menos energia e coragem para fazer a limpeza. A gente está sempre perdida aí no meio da energia estagnada. Somos retidos no passado, não há espaço para o novo.
Muitas vezes você tem coisas ali que você guardou, até fotografia, tá? Às vezes de um ex-namorado, cartinha, alguma coisa. Ele não tá mais ali, ele não está mais com você, mas você tá ali presa a esse passado, não tá abrindo para algo novo e maravilhoso que pode acontecer na sua vida. Então, tira essas coisas que estão ali paradas e entulhadas, que são do passado e que você por algum motivo está guardando e tá te impedindo de seguir em frente. Causa confusão. Quando nos vemos cercados pelas desordens, não vemos com clareza o que fazemos na vida. Ficamos perdidos em meio a tudo. Isso é verdade. Muitas vezes, quando eu começo a trabalhar, eu inicio algum trabalho, se eu percebo alguma coisa fora de lugar, fora de ordem, eu tenho a tendência em querer arrumar antes de começar. E às vezes isso me traz assim uma perca, né? Eu perco ali um pouco de tempo, às vezes eu até me confundo com o que eu estava fazendo. Então, o que eu já aprendi? Eu já deixo tudo organizado, eu já me organizo com as coisas antes mesmo de começar a trabalhar. Eu encerrei meu trabalho, eu já o organizo para que no outro dia, quando eu vim trabalhar, tá tudo organizado e eu não ficar perdida em meio a essa desordem, né, a essa bagunça. Então eu não tenho desculpa, né, às vezes até para procrastinar, porque isso também leva a gente a procrastinar. Quando a gente vê as coisas em desordem, a gente tem um trabalho para fazer que é importante, às vezes você, sem querer, você acaba procrastinando e começa a dar importância às outras coisas e para ir organizar uma coisa ou outra, quando na verdade você deveria estar focando no que é o primordial naquele momento, que é essencial, né? A desordem pode, né, a bagunça, né, da casa, ela pode afetar o nosso corpo. O excesso de entulho, por incrível que possa parecer, muitas vezes se alia ao excesso de peso. Foram feitos alguns estudos, né, principalmente lá nos Estados Unidos, em pessoas que são acumuladoras. Não sei se você já ouviu falar esse termo, que são pessoas que acumulam muitas coisas. Geralmente são pessoas que têm problemas com obesidade. Então, evita aí esse excesso de bagunça, esse excesso de coisas, porque isso mostra um excesso de autoproteção. Muitas vezes as pessoas compram coisas, adquirem coisas para suprir uma necessidade, uma tristeza, uma falta de alguma coisa, e não devemos fazer isso, tá? Afeta a maneira como nos tratam. As pessoas nos tratam conforme o tratamento que damos a nós mesmos, tá? Se a gente se valoriza, as pessoas nos valorizam também. Se nos atolarmos junto com os entulhos, acabamos por atrair pessoas que nos tratarão mal e com descaso. As coisas que estão ali entulhadas, estão ali paradas, elas estão sendo tratadas com descaso. Você pode achar que não, ela está guardadinha ali, bonitinha, eu coloquei ela num lugar legal, mas quantas vezes você foi lá e deu o propósito dela? Você usou aquele utensílio, você usou aquele objeto. Então ela tá lá e meio que com um certo descaso. Então, toma cuidado aí para não atrair pessoas que podem te tratar dessa mesma forma. Faz adiar. Quanto maior for a desordem, menos tempo teremos para colocá-la em ordem. É aquilo que eu já falei, né? A gente vê aquele monte de bagunça, aqueles entulhos, aquelas coisas todas, então a gente acaba perdendo
um tempo aí para organizar isso e acaba adiando as coisas que a gente deveria estar fazendo, ou para ganhar dinheiro, ou no nosso trabalho, ou para ajudar alguma outra pessoa, ou até mesmo algo mais importante para nós. Então, a gente deve evitar esses acúmulos por conta disso também. Causa desarmonia, é um dos principais motivos de briga nas famílias, entre colegas de apartamento e entre companheiros de trabalho. Muitas vezes essa desordem ela causa mesmo essas confusões, essas brigas, porque fica aquela coisa que onde tá tal coisa, fulano? Ah, porque você usou e você não guardou, e fica essa um colocando a culpa no outro, né? Essa discussão, às vezes por coisas tão pequenas e tão bobas. Então, quando você tem tudo organizado, quando todo mundo sabe onde tá as coisas, você tirou do lugar, você devolve para aquele lugar, todo mundo sabe que tá ali. Esse tipo de coisa não acontece, pode acontecer, mas com um nível mais baixo de problema, né? Às vezes a pessoa, por uma pressa, deixou fora do lugar, mas foi só naquele momento e não vai causar nenhum transtorno aí. Então, procure estar sempre organizando as coisas. Pode nos envergonhar. Passamos a ter vergonha de convidar as pessoas para nos visitar. Um exemplo aqui é a mãe que tem vergonha de deixar a porta do quarto do filho aberta. Se alguém chegar sem avisar, ela acaba passando vergonha pelo filho, né? Então, muitas vezes você tá ali e na sua casa e chega uma visita, a primeira coisa que você fala é não reparem a bagunça. Isso também é uma mensagem que você manda para o universo, que a sua casa está uma bagunça, ela está em desordem. Então, não, mantenha tudo sempre muito organizado, sempre limpo, que você não vai ter esse problema se de repente chegar alguém e pegar você desprevenido, né? Então, você vai estar com a sua casa organizada. Isso não quer dizer que você tenha que ser a louca da faxina, né? Mas o mínimo de organização e limpeza, isso vai facilitar a sua vida e não vai te causar nenhum constrangimento. Pode manter presa a nossa vida. Começamos a ficar isolados e a gozar de baixa estima. Tem um pouco a ver com vergonha também, tá? A gente começa a inconscientemente a se afastar das pessoas porque a gente tem um pouco de vergonha na nossa casa, porque a gente acha que também não tem tempo de organizar. E é todo um conjunto de fatores que vai acontecendo e isso vai isolando a pessoa e trazendo uma baixa autoestima para ela. Acaba por nos deprimir. Você percebe que vem tudo numa sequência, né? A energia estagnada da desordem debilita a nossa energia a ponto de nos deprimir. Toda pessoa deprimida vive carregada, na verdade cercada de bagunça, principalmente no nível baixo, esparramado pelo chão. Você pode observar quando a pessoa já está com uma de depressão, começa a deixar tudo pelo chão, ali por baixo, não tem muito ânimo para as coisas, né? Tem sentimentos de desesperança e são adubados pela desordem. Então, presta atenção aí se tem alguém próximo de você ou se você está passando por isso. Já começa aí no seu tempo, né? Devagar, não precisa ser um dia intenso de faxina, mas vai aos pouquinhos, já vai organizando as suas bagunças, que isso já vai te dar uma clareza mental, uma organização mental muito boa. E como eu disse no começo, é muito rápido o resultado quando a gente começa a praticar o desapego e a organização, junto também com a gratidão, tá? Faça tudo isso com alegria e com gratidão. Bom, vou voltando, né?
cria excessos de bagagem. A tendência é levá-la conosco. Quando você já está habituado a ficar nessa bagunça, a tendência é você levar junto com você para onde você for a bagunça. Isso também entra um pouco na parte de vergonha. Se você vai viajar, vai para casa de alguém, você vai estar levando sua tralha, sua bagunça junto e acaba bagunçando também algumas coisas na casa da pessoa, né? Então, cuida aí para você não sair entulhando os lugares que você vai também. E também a tendência são pessoas que saem comprando vários souvenirs, várias coisas, né? E isso também são tralhas. Por mais que você queira presentear alguém, ok, você pode presentear, mas muitas vezes você compra um objeto aqui, outro lá, vai trazendo e vai enchendo a tua casa dessas coisinhas, de lembrancinhas, que às vezes só estão ali empoeirando, tá? E acumulando. Entorpece a nossa sensibilidade, a ponto de não conseguirmos viver plenamente. Passamos a fazer as mesmas coisas todos os dias, ficamos taciturnos e enfadonhos. É verdade, é meio que fica no automático, você passa a fazer sempre as mesmas coisas e deixa de viver plenamente tudo aquilo que é para você. Você vive numa estagnação, tá? Então, cuida aí. Exige uma limpeza extra. O tempo empregado para a retirada dos entulhos será muito maior. Então, quanto mais coisa você entulha, quando você vai limpar, você tem um tempo extra aí para limpar. E às vezes aquilo também se torna uma espiral. Você tá limpando e colocando mais coisa, limpando e colocando mais coisas, e você não sai disso nunca e acaba nunca te sobrando tempo. Faz de nós uns desorganizados. Bom, isso é muito óbvio, né? Muitas vezes perdemos chaves, óculos, carteiras, sombrinhas, documentos, acabam por desperdiçar nosso tempo procurando essas coisas. Às vezes você tá com pressa para sair e você não sabe onde tá o seu óculos, você não sabe onde tá a sua chave, onde está o seu documento. Então, se você está com tudo aí organizado, ao ponto de eu te perguntar aonde está o deixa eu ver, uma coisa que a gente não usa frequentemente, sua carteira de trabalho ou seu título de eleitor, você sabe onde está e vai lá e busca rapidamente. Não tem que ficar procurando em meio a um monte de papel ali de bagunça. Custo financeiro. Basta calcular a porcentagem de tudo que está num aposento sem a devida necessidade e que exigiu gastos, né? Sem falar no custo de tempo, físico e mental para colocar tudo em ordem. Esse custo, né, financeiro é aquela coisa também do souvenir, né, que você compra e vai colocando, aí você compra um aparelho e não usa, você compra uma peça e não usa, e tudo isso é um custo, e tudo isso também manda uma informação de desperdício. Você compra coisas que não precisa, então você também precisa se policiar nesse aspecto, né? Tirou porque não está usando, não precisa voltar a comprar aquilo que você não está usando, só mesmo se você precisar, né? Na verdade, assim, se você precisar para usar uma única vez, talvez você possa pedir emprestado de alguém, né? Então evita aí acúmulo de coisas por conta de usar uma única vez. Tem coisas que a gente pode até alugar, mas tudo precisa ser analisado, tá? A gente precisa entender o porquê que a gente precisa daquilo e se vale a pena alugar ou comprar, qual o tempo que você usa isso. Distrai-nos de coisas importantes. Temos que ser dono de nossas coisas e não elas de nós. Tudo o que possuímos exerce um apelo sobre a nossa atenção, e quanto maior a desordem,
mais nossa energia é gasta em assuntos mundanos. Então a gente sabe que a gente tem aí vários apelos, né? Visuais e sentimentais e tudo mais. Então, às vezes a gente é atraído por essas coisas e perdemos tempo com elas, né? Então tem aí o que é essencial para você. Não tem aquilo que vai te tomar o seu tempo, que vai te distrair das coisas importantes. Quando começamos a nos organizar, vemos uma nítida mudança de atitude entre nós. Um local organizado acalma nossa mente. Portanto, descubra o que te incomoda e analise o que você sente ao ver um lugar organizado e o outro sem arrumação. Então a gente já falou disso, né? Que é realmente um alívio, é algo muito bom e próspero. Faça que você vai sentir muitas melhoras aí e pratique a gratidão, tá?